Nós vamos tratar nessa questão a respeito do direito das sucessões, que é um livro próprio inserido dentro do Código Civil, né, em sua parte especial. Tá? Mas antes de começar a explicação do que é o direito das sucessões, vamos primeiro fazer a leitura da questão. Questão essa que caiu no concurso para promotor de justiça no Mato Grosso em 2014. Sobre os preceitos constantes no Código Civil a respeito do direito das sucessões, analise as assertivas. Inciso 1. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Inciso 2. Não se pode aceitar a herança em parte, sob condição ou a termo. Inciso 3. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Inciso 4. Os atos de aceitação ou de renúncia da herança são revogáveis. Bom, a questão ela está perguntando quais são as afirmações, quais são os incisos que estão corretos, tá? Então, os incisos que estão corretos são os incisos 1, 2 e 3 da questão. Portanto, a alternativa correta para a questão é a alternativa A, tá? Somente esses incisos 1, 2 e 3 que estão corretos. Bom, antes de eu passar a explicar para vocês o porquê que está correto e o porquê que está incorreto, eu vou falar primeiro, dar uma breve síntese do que vem a ser o direito da sucessão, tá? Todos nós sabemos que a personalidade da pessoa natural, ou seja, a sua capacidade de ser titular de direitos e deveres na ordem civil, termina com a morte. A palavra sucessão é empregada como a transmissão do patrimônio de uma pessoa a outra em virtude de sua morte. A sucessão ela é legítima quando decorre de disposição legal, devendo ser observada a ordem de vocação hereditária, como, por exemplo, descendentes, ascendentes. No caso, esses ambos concorrem com o cônjuge, tá? Quando for o caso, o cônjuge sobrevivente e os colaterais. Mas também pode ter uma sucessão testamentária, que é aquela que resulta de testamento como disposição de última vontade da pessoa que faleceu. Tá? Então, dito isso, nós vamos começar a responder o porquê que os incisos, quais os incisos estão corretos e por que eles estão incorretos. Bom, nós temos que o inciso 1 ele está correto. Por quê? Aqui não tem muita novidade, de acordo com o artigo 1785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Ou seja, no local que ele faleceu, ali vai se abrir a sucessão, tá? Leva sempre em consideração o último domicílio do falecido. O inciso 2 está correto, pois de acordo com o artigo 1808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo, tá? Então, nesse caso aqui do inciso 2, tem uma observação a se fazer, que, apresentando-se a herança como um bem único e indivisível, não admite a lei a aceitação ou a renúncia em parte desta herança. Não pode o herdeiro, por exemplo, aceitar só a parte positiva da herança, que é o ativo da herança, e recusar a negativa, o passivo, ou seja, recusar as dívidas da herança. Né? O herdeiro não pode fazer isso, tá? Ou ele renuncia, o herdeiro ele só pode aceitar a herança como um todo, ou ele renunciar essa herança como um todo, tá? Então, se ele aceita como um todo, ele recebe tanto os ativos como os passivos que aquela herança o falecido está transmitindo para o herdeiro, tá ok? Então, continuando, nós temos que o inciso 3 está correto, porque, de acordo com o artigo 1857 do Código Civil, no parágrafo 2º, são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a ela se tenha limitado. Ou seja, o que vem a ser essas disposições testamentárias de caráter não patrimonial? Nós sabemos que geralmente se faz um testamento deixando ali com caráter patrimonial, deixando bens para determinada pessoa, outros bens para outras pessoas. Mas também há a possibilidade de testamento que não contenha nenhum patrimônio, que pode ser que, dentre essas disposições não patrimoniais, que podem ser inseridas em um testamento, estão, por exemplo, o reconhecimento de um filho, né, a nomeação de tutores ou curadores,
a manifestação de vontade de doação de órgão, etc. Então, nesse caso, o testamento ele não tem nenhum caráter patrimonial, mas mesmo que ele não tenha nenhum caráter patrimonial, ele é válido, tá? Esse testamento também é válido. Continuando, o inciso 4, ele está errado porque, de acordo com o artigo 1812 do Código Civil, são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança, né? Como já dito anteriormente, o herdeiro ele pode, se ele quiser, renunciar à herança. Só que uma vez aceita ou repudiada essa herança, e ele sempre terá um tempo para pensar a respeito na questão, se ele vai aceitar ou repudiar essa herança, ele sempre vai ter um tempo razoável para essa reflexão, né? Mas uma vez aceitada a herança ou repudiado, ele não vai poder mais voltar atrás dessa sua decisão, tá? Por quê? Porque leva-se em consideração que não pode desestabilizar uma situação que já está convalidada, tá? A herança já foi repartida, dividida, se ele renunciou, ele não vai poder mais voltar atrás desse direito, tá ok? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa